Olá a todos e bem-vindos de volta ao Strategic Labs, o canal onde analisamos profundamente as ideias, narrativas e estratégias por trás dos documentos. Hoje vamos mergulhar no material que temos sobre a mesa. Antes de começarmos, por favor, deixe um like, compartilhe o episódio, inscreva-se no canal e lembre-se de conferir a descrição para os links de acesso ao material original. Então, imagine tentar provar que um ataque devastador aconteceu. Mas quem deu o soco é tipo um fantasma, sabe? E a entidade que mandou desse soco tá a 10 mil quilômetros de distância, totalmente blindada. Essa é uma analogia perfeita para a gente começar, porque o material de hoje, o livro Covert Operation Series sobre o Irã, do Edward Whitmore, foca exatamente nisso. A tese central dele é desconstruir aquela narrativa que a gente sempre ouve, né? De que o Estado iraniano é isolado, paralisado por sanções e age no desespero. Sim, a gente tem muito essa visão de um país meio encurralado, reagindo de forma impulsiva. Exatamente. Só que o documento mostra que o país construiu, meio que do zero, uma arquitetura de inteligência super complexa. A ideia de guerra assimétrica e aquela negação plausível, sabe? Aquilo de não fomos nós, isso não é improviso. É o motor de todo o sistema deles. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o que chega no noticiário é sempre aquele caos no Oriente Médio, né? Parece uma bagunça de táticas isoladas, mas a fonte mostra que é um ecossistema muito bem organizado. Só que, para entender como essa máquina roda hoje, a gente precisa olhar para trás, tipo para o pós-1979. Com certeza. O contexto histórico ali dita todas as regras do jogo. Logo depois da Revolução de 79, o Irã entrou naquela guerra brutal contra o Iraque. Foi a década de 80 inteira. Quando teve o cessar-fogo, as forças armadas convencionais deles estavam sucateadas. E isolados diplomaticamente também, né? Totalmente. E aí vieram sanções econômicas pesadíssimas. Eles não podiam simplesmente ir no mercado e comprar caças modernos ou um sistema de defesa antiaérea novo. Então, a escassez virou a fundação do Estado. É quase como se eles fossem uma startup, sabe? Fazendo um bootstrapping. Como eles não tinham orçamento ou poder de fogo para competir com porta-aviões, eles usaram a fraqueza como força. Eles subverteram as regras do sistema internacional para jogar sempre abaixo daquela linha de uma guerra declarada. Nossa, essa comparação com startup faz muito sentido. Mas a diferença é que uma startup quer crescer e aparecer, né? O sistema iraniano, segundo Whitmore, foi desenhado para ser invisível para sempre. Eles abriram mão da guerra convencional e criaram uma matriz em 3 frentes principais. 3 frentes que são bem fragmentadas, aliás. Isso. A inteligência interna fragmentada, as forças por procuração, os proxies, e o poder cibernético. Então vamos olhar para dentro desse motor primeiro. Porque a estrutura de inteligência deles, quando você lê o documento, parece um pesadelo de gestão. São 3 cabeças operando juntas, ou melhor, batendo cabeça. O nível de divisão lá é proposital. A primeira cabeça é o MOIS, o Ministério da Inteligência e Segurança. Esse é mais clássico, focado em contra-espionagem e segurança interna. O livro até detalha como eles lidaram com o MEC, que é aquele grupo de oposição no exílio. O MOIS não usou força bruta. Eles usaram infiltração paciente, embaixadas na Europa, recrutamento de desertores. Quer dizer, eles desmantelaram o grupo de dentro para fora. Um trabalho super demorado, né? Mas aí, do lado do MOIS, o texto fala da inteligência do IRGC, a Guarda Revolucionária. E o perfil já é outro, muito mais radical. Sim, o IRGC é pura segurança ideológica. Táticas agressivas, caça à dissidência, e a terceira cabeça é a famosa Força Quds. Essa é focada quase 100% no exterior. São eles que gerenciam as milícias na Síria, no Iraque, aquele pessoal todo. E é aí que o documento me deixou curiosa, porque isso levanta uma questão importante, sabe? Na teoria, ter agências especializadas faz sentido, mas na prática, o Whitmore diz que elas competem entre si e escondem informação uma da outra.
Se a gente pensar na CIA e no FBI fazendo isso, seria um escândalo fatal. Pra gente soa como um desastre. Mas o autor traz o conceito do paradoxo da fricção. Para eles, essa briga de jurisdição não é um defeito, é um recurso de design de segurança. Como assim, um recurso? Pensa bem, se uma agência estrangeira consegue recrutar um espião dentro do MUIS, num sistema integrado, esse cara derruba a rede inteira. Mas nesse modelo fragmentado, um agente duplo no MUIS não faz a menor ideia de como a Força Quds está contrabandeando armas para o Líbano. A redundância protege o todo. Ah, entendi. Mas o custo disso no campo de batalha deve ser gigante, né? O livro até dá um exemplo prático disso em 2014, em Alepo, na Síria. Nossa, o caso de Alepo é perfeito para ilustrar isso. Foi uma falha épica. O MOIS tinha rastreado um alvo rebelde e queria esperar o momento certo para atacar em silêncio. Só que a inteligência do IRGC também estava lá, né? Exato. E o IRGC queria segurar a operação para focar em rastrear sinais eletrônicos na área. Enquanto essas duas agências ficavam discutindo e não compartilhavam dados, a Força Quds ignorou todo mundo e mandou um esquadrão apressado de milicianos para o local. Um caos total. E o alvo, obviamente, percebeu e furiu. Fugiu e ainda alertou as defesas da região. Custou meses de planejamento para os iranianos. Mas o argumento do Whitmore é que, estrategicamente, o sistema aceita essas falhas táticas. Perder um alvo em Alepo é o preço que se paga para garantir que o sistema inteiro sobreviva a infiltrações no longo prazo. É a sobrevivência acima da eficiência. Faz muito sentido. Mas já que a gente falou da Força Quds mandando milicianos na Síria, isso nos leva para o segundo pilar. Como é que essa máquina projeta força para fora sem colocar o próprio uniforme na guerra? Os famosos proxies. A guerra por procuração. O Hezbollah, no Líbano, é descrito no material como a franquia perfeita desse modelo. O Hezbollah tem autonomia local, eles lidam com a política do Líbano, mas a estratégia mestre, os grandes movimentos, vem de Teherã. E a logística disso não é simples, né? A gente não está falando de mandar um e-mail. A fonte cita o cerco de Amerli no Iraque. É uma operação insana de contrabando, a Força Quds coordenando rotas invisíveis, mandando combustível, munição, armas, tudo no meio do deserto, abastecendo milícias locais. Sem deixar o Irã ser responsabilizado formalmente, exato. E a evolução desse modelo é assustadora. O livro dedica uma parte inteira para as operações na Argentina nos anos 90, e ali a gente vê o amadurecimento tático deles. Sim, o ataque à Embaixada de Israel em Buenos Aires em 92 e depois a AMIA em 94. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, o contraste entre os dois ataques. Muito. O de 92 foi um ataque diplomático direto, mas deixou rastros. 2 anos depois, na AMIA, que era um alvo civil e comunitário, a sofisticação foi para outro nível. Sim, o sistema aprende com os erros, né? A rede de inteligência de 94 foi praticamente indetectável no momento. Exato. O Whitmore detalha como eles usaram rotas comerciais obscuras, o MOIS fez a vigilância usando canais diplomáticos, o Hezbollah operou em campo e o dinheiro não saiu de contas oficiais. Foi lavado em empresas de fachada na África e na tríplice fronteira da América Latina, disfarçado de exportação de carne. E é aí que entra o caso do promotor Alberto Nisman, que a fonte relata em detalhes. Ele conseguiu documentar essa operação inteira. E, de novo, sem tomar partido aqui, o que a gente está analisando são os fatos trazidos pela investigação dele. Nisman provou que o envolvimento vinha direto de Teherã. Sim, a investigação foi meticulosa. E a resposta de Teherã ilustra bem a doutrina deles. Eles não apenas negaram, eles usaram uma negação plausível absoluta. Pressão diplomática, campanhas de desinformação para travar a justiça internacional, tudo para criar uma fumaça burocrática e proteger a matriz. Mas veja bem, por mais que empresas de fachada e contrabando sejam difíceis de rastrear, o mundo físico tem limites. Em algum momento, o dinheiro ou o caminhão deixam marcas. E aí a gente entra no século XXI, que exigiu uma nova arena de combate, né? O ciberespaço. E o documento mostra que o Irã não entrou nessa de forma proativa. Foi uma reação a um ataque cibernético brutal que eles sofreram.
o Stuxnet. Nossa, o Stuxnet foi um divisor de águas mundial. O vírus que atingiu as centrífugas nucleares de Natanz em 2010. Esse ataque destruiu fisicamente a infraestrutura iraniana através de código de computador, somado ao assassinato de cientistas nucleares iranianos, tipo Fakhrizadeh. A liderança em Teherã percebeu que códigos podiam explodir coisas no mundo real. Sem precisar mandar um míssil e declarar guerra. A negação plausível atinge o estado da arte na internet. E eles replicaram isso super rápido. A fonte cita os APTs iranianos, ameaças persistentes avançadas, a matilha cibernética deles. E eles aplicaram o mesmo paradoxo da fricção nesses grupos. O livro cita o APT-33, por exemplo. O foco deles é sabotagem destrutiva. Eles usam malwares como o Shamoon, que não rouba dados, ele simplesmente apaga tudo. Eles paralisaram instalações aeroespaciais e de energia no Oriente Médio. Destruição pura. Mas aí você tem o APT-34, que opera com uma lógica totalmente diferente. Eles têm a paciência do MOIS físico, sabe? A Operação Desert Me Red, que a fonte cita. Eles focam em espionagem furtiva, de longo prazo, usando spear phishing para roubar credenciais de governos lentamente. Ficam meses ou anos dentro da rede sem ninguém notar. E ainda tem o APT-35, focado em influência e coleta de dados. Engenharia social pura. Sim, o Charming Kitten. Esse grupo cria perfis falsos perfeitos no LinkedIn e no Twitter, fingindo ser pesquisadores ou jornalistas, para monitorar e enganar diplomatas ocidentais. E isso me fez pensar numa coisa muito séria. O quê? Quando a inteligência de um Estado usa táticas de estelionato virtual para invadir o e-mail de um diplomata, a linha entre um ato de guerra e um crime cibernético comum simplesmente deixa de existir. A ambiguidade é total. É o cenário perfeito para eles. Para você revidar militarmente, você precisa provar que o Estado inimigo fez aquilo. Mas como você prova irrefutavelmente que um ataque roteado por servidores civis do outro lado do mundo foi obra do governo iraniano e não de um hacker independente? É quase impossível. Então, a gente mapeou o mundo físico com as milícias e a Argentina, o mundo digital com o Stuxnet e os APTs, mas para onde a fonte diz que toda essa arquitetura está caminhando, porque a tecnologia não para. O Wismar projeta um futuro baseado em guerra híbrida, a convergência total das ferramentas cibernéticas com armas cinéticas. Ele fala muito sobre a integração de inteligência artificial em plataformas não tripuladas. Drones autônomos. Exato. Drones aéreos, terrestres, submarinos, atuando como proxies autônomos. Eles vão conseguir agir fisicamente, mas guiados por IA e financiados por rotas invisíveis, espalhando ainda mais a responsabilidade. O que significa que as estratégias tradicionais do Ocidente, tipo porta-aviões e sanções econômicas genéricas, vão ser cada vez mais inúteis contra um sistema em camadas feito para se dispersar. Inúteis. O poder está sendo redefinido. E o Estado vai continuar esticando as linhas entre guerra e paz. E isso deixa uma pergunta enorme para quem tenta se defender, né? A audiência pode pensar nisso. Se o futuro das guerras envolve hackers, milícia sem bandeira e frotas de drones autônomos baseados em países vizinhos guiados por IA, como é que o direito internacional vai definir o que é uma declaração de guerra? Será que o próprio conceito de soberania nacional está ficando obsoleto por causa dessas arquiteturas encobertas? É um ótimo questionamento. Para resumir o que a gente extraiu do livro hoje, o ponto central do Whitmore é que essas operações atribuídas ao Irã não são casos isolados de rebeldia. São nós interconectados de um sistema muito modular, engenhoso, que domina a ambiguidade para transformar uma fraqueza gigante em alcance de poder global. Chegamos ao fim desta análise. Se este episódio agregou valor ao seu dia, por favor deixe um like, compartilhe e inscreva-se no Strategic Labs para que possamos continuar desconstruindo narrativas. Lembre-se de conferir a descrição do vídeo. Nos vemos na próxima análise.